Olá, tudo bem? Prazer falar com vocês. Estamos em mais uma quarta-feira. Vamos seguir com o nosso livro de Apocalipse. Espero que você esteja gostando. Se você tiver alguma dúvida, pode passar uma mensagem, tá bom, para mim? E vai ser um prazer poder responder. Algumas pessoas têm feito isso, tá? Então, eu lembrei aqui e falei, vou comentar com vocês. Tá bom? Hoje nós vamos pegar o capítulo número 5, que fala sobre o Cordeiro e o livro selado. Vamos orar e vamos seguir em frente. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Te agradeço pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor agora nos ensine através do Teu Espírito. Ó Deus, que a Tua palavra fique gravada, Pai, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Apocalipse, capítulo número 5. Se você está chegando aqui pela primeira vez, você está pegando o barco andando, né? Nós começamos a estudar a Bíblia de capa a capa e estamos em Apocalipse também no final. E nós estamos vendo o livro de Apocalipse, assim, partes, indo devagarzinho, tá? Mastigando bem, porque tem muita coisa importante para a gente estudar aqui em Apocalipse. Então vamos lá, sem perder tempo. Bora! Apocalipse capítulo 5. Eu vou ler na Bíblia, porque é um capítulo sensacional. É curtinho, são 14 versículos. Presta atenção. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, não sei se vocês se lembram, no capítulo 4, né, tinha alguém sentado no trono, tudo indica que é Deus Pai que estava ali sentado no trono, tá bom? E ao redor dele, então, estavam os chamados 24 anciãos, tá bom? Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, tá? De todo selado com 7 selos. Então aqui começa já, ele vai começar a falar, ele vai dar uma prévia do capítulo 6, que ele vai falar que tem este livro que está selado com 7 selos. No capítulo 6 a gente vai estudar o julgamento através dos selos. Então provavelmente é este livro que contém os juízos que vão aparecer no capítulo número 6. Tá bom? Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ele quase que faz um desafio, né? 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Então João chorava. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então vamos lá, tinha um livro, ninguém era capaz de abrir o livro, e João começou a chorar. Falou, meu Deus, e agora? Quem vai abrir esse livro? Quem é que vai desatar os selos? Tá? Aí olha o verso 5. Todavia, um dos anciãos, lembra que eram 24 anciãos, tá? Então um dos anciãos disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele está falando que a única pessoa capaz de abrir este livro e desatar estes selos é o Senhor Jesus, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como que tinha sido morto. Quem que é o cordeiro que foi morto? Jesus. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Alguém me perguntou agora esses dias sobre os 7 Espíritos, os 7 chifres, 7 olhos. Interessante. Lembra que chifres sempre fala sobre autoridade, tá? Olhos, 7 olhos, é porque os olhos de Deus, os olhos de Jesus estão sobre toda a terra. Lembra que o número 7 fala sobre perfeição.
E os 7 Espíritos falam do Espírito Santo na sua perfeição. Tá bom? Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então Jesus foi e tomou o livro na sua mão. Verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha o reconhecimento daqueles que estão prostrados diante daquele trono e principalmente diante do Cordeiro. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Vocês conseguem perceber essa cena? O trono de Deus, os representantes, a igreja, a própria nação de Israel, e ao mesmo tempo milhares e milhares de anjos ao redor daquele trono. Gente, é uma coisa sensacional. E o que todos eles estavam fazendo? Verso 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, perceberam? Por isso que eu falei de Deus Pai e agora Jesus, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Tá? Então você vê que o capítulo 5 é uma prévia, porque ele está apresentando aquele que vai abrir este livro que tem os selos. Então é impressionante que é o Cordeiro, é Jesus que vai abrir os selos, e os selos darão início, então, aos julgamentos que virão sobre a terra. Tá? Novamente, eu vou dar um spoiler para vocês, né? Verso 6, capítulo 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. Então, você vê, o capítulo 6, então, ele vai começar a abrir os selos. Bom? Vamos lá, eu separei aqui algumas coisinhas para mencionar para vocês. Vamos voltar lá para o comecinho no capítulo 5. Este livro escrito e selado é um documento importantíssimo. Então estava na mão direita de Deus. O livro ou o rolo de papiro ou pergaminho, seja lá como a gente interpretar, tá bom? Então este livro era um rolo de papiro ou de pergaminho. O selo é uma espécie de marca de autoridade, sendo que só a pessoa revestida de autoridade podia abrir, nesse caso Jesus, tá bom? E percebam também que é uma espécie de um lacre, ninguém mais pode abrir os julgamentos dos selos, ou seja, o julgamento que Deus traz sobre a humanidade só vem de Deus, não vem de mais ninguém. Ninguém mais tem o poder de fazer isso. Muito bem, então nós veremos aí que cada selo é retirado do seu lacre, tá bom? E na realidade são juízos que acontecerão no mundo, tá bom? Muito bem. Os versos de 2 a 4... Então diz que estes selos só podiam ser abertos por alguém que preenchesse todas as condições exigidas. Ou seja, não havia sobre
ou debaixo da terra alguém digno de abrir ou mesmo de olhar para aquele livro. Interessante, não foi achado nenhum homem ou espírito, por mais sábio ou poderoso que fosse, que pudesse abrir este livro e estes selos, tá bom? O verso número 5 é sensacional, tá? Um dos anciãos conforta João, tá? Então ele indica a pessoa que podia abrir o livro. E aí diz que é o leão da tribo de Judá, tá bom? É interessante que a profecia é uma profecia messiânica, o leão da tribo de Judá. De Judá está predito em Gênesis capítulo 49, de 8 a 12, que sua semente ficaria com o cetro, ou seja, com o poder de julgamento, tá? Raiz de Davi. É óbvio que denota a origem e a força da linhagem messiânica a partir aí de Davi também, tá bom? O direito de abrir o livro é só do Senhor Jesus Cristo, não só por mérito das suas qualificações pessoais, como Deus, Filho, mas também pelos méritos adquiridos numa luta travada e numa vitória conseguida. Aqui estamos pensando na cruz. Ele venceu o pecado, ele venceu a Satanás e ele também venceu a morte. Tá bom? Muito bem. A partir do verso 6 até o verso 14, que é até o final, e aí sim, então, nós vemos aqui que um cordeiro. Engraçado que ele falou sobre a linhagem de Jesus, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, mas é interessante que ele retorna para o cordeiro. É óbvio que aqui o cordeiro, você vê que ele está pensando numa mudança de figura, porque ele falou o leão e agora ele fala o cordeiro. Mas veja bem, para ser vencedor, Cristo precisou ser o cordeiro. Ou seja, Cristo precisou passar pelo sacrifício. Tá bom? Muito bem. Agora há pouco eu falei sobre os 7 chifres, né, que representam o poder absoluto. Os 7 olhos referem-se, né, aos olhos de Deus pelo mundo todo, tá? E que são importantes no julgamento, porque Deus, ele conhece e ele vê tudo. Nada escapa ao seu olhar, tá bom? Muito bem. E então o cordeiro começa a agir como executor dos propósitos de Deus a partir do capítulo 6. Mas antes de entrar no capítulo 6, então ele começa, né? No verso de 8 a 14 ainda, ele começa um momento assim de louvor e adoração para o cordeiro. Então o cordeiro, ele é adorado por toda a criação. Os anciãos, os salvos, os anjos, toda a criatura do céu e na terra, debaixo da terra e no mar, começa então a louvar ao Senhor. Os anciãos adoram com música e com orações, tá? No céu, tanto aquele que está assentado no trono, como o cordeiro recebem a honra de milhares e de milhares de seres. Percebam que o tema da expressão de adoração deles, tá? De louvor, o tema é adoração e a redenção. Veja que pela primeira vez é mencionado na Bíblia toda tribo, língua, povo e nação. É por isso que o trabalho das missões enfatiza muito os grupos minoritários. Porque cada grupo é uma tribo, cada grupo tem a sua língua, cada grupo é um povo e cada grupo é uma nação. Então veja que este versículo é muito importante porque ele embasa cada vez mais, tá?
o trabalho missionário pelo mundo hoje. Porque neste momento aqui você vê pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, povos e nações estarão reunidos numa adoração universal, não só aquele que está sentado no trono, mas também ao Cordeiro. Gente, esse capítulo 5 ele é sensacional, é uma expressão de adoração, é uma expressão de reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Você vê que eu acho tão interessante que ele descreve Jesus como o leão da tribo de Judá, mas para ser mais específico, ele trata de Jesus como o Cordeiro. E aqui me faz lembrar vários versos da Bíblia, quando João Batista olhou para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Então veja bem, o Cordeiro ele sempre estará ligado com o sacrifício. Por isso que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício que foi suficiente para toda a humanidade. Mas esta humanidade precisa reconhecer esse sacrifício. Por isso que a pregação do Evangelho, ela se baseia principalmente, meus queridos, na morte e na ressurreição de Jesus. Algumas pessoas têm a morte e a ressurreição de Jesus pura e simplesmente como fato histórico. Nós reconhecemos como fato histórico, mas nós reconhecemos principalmente o valor da morte de Jesus para a remissão dos pecados. É isso que eu quero deixar para vocês nesta quarta-feira. E semana que vem nós vamos começar a abrir os selos. Bom, nós não. Quem vai abrir os selos é o Cordeiro. E cada selo você vai perceber que a Bíblia vai mostrar algo que irá acontecer durante este período de tribulação aqui na Terra. Tá bom? Por hoje é só, gente. Deus abençoe. Forte abraço e um beijo no coração. Tchau.